Ótima tarde para você. Chegamos com o boletim legislativo de hoje. A partir de agora, você acompanha notícias sobre a Câmara e também sobre São José. Censo 2022. Dados do IBGE mostram que o analfabetismo atinge 10% das pessoas com deficiência na cidade. E especialistas apontam políticas públicas necessárias para reduzir esse índice. Oportunidade de qualificação profissional. SESI oferece curso de robótica para alunos da rede pública de ensino. Daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes de como se inscrever. E hoje, a partir das 4 horas da tarde, acontece a 34ª sessão do ano. Os vereadores se reúnem para votar projetos de lei. E a gente te apresenta agora as matérias que estão na pauta e devem ser apreciadas pelos parlamentares. Entre os projetos da pauta de sessão desta quinta-feira está a proposta do vereador Renato Santiago com o objetivo de criar na cidade um centro esportivo paralímpico no Poliesportivo João do Pulo. O objetivo é fornecer um espaço adequado para a formação de atletas paralímpicos na cidade. Também do vereador Renato Santiago, segue o projeto com o intuito de exigir que bares, restaurantes, lanchonetes e casas de evento incluam frases de alerta nos cardápios sobre os riscos de consumir bebidas alcoólicas e dirigir. Ainda está na pauta um projeto apresentado pelo vereador Fabião Zagueiro com a proposta de criar um programa municipal de combate aos maus-tratos contra crianças e adolescentes com deficiência. Fabião tem outro projeto na pauta. O objetivo é instituir como modalidades esportivas oficiais do município esportes baseados em exercícios de rua, como o street workout e a calistenia. A matéria prevê ainda normas para que as práticas sejam realizadas em parques e espaços públicos. Já no tema meio ambiente, o vereador Carlos Abranches apresentou um projeto que prevê instalar placas informativas em praças e áreas públicas para orientar sobre a boa convivência entre os seres humanos e espécies de animais silvestres que vivem nesses locais. Outro projeto do vereador Carlos Abranches quer instituir em São José o programa Vaga Verde. A meta é incentivar o plantio de árvores em áreas destinadas para o estacionamento de carros nas ruas, quando houver espaço e condições técnicas suficientes. Já um projeto da pauta do vereador Tomás Henrique busca exigir a formação em pedagogia para auxiliares de classe e outros profissionais que atuam nos centros de educação infantil e nos centros comunitários de convivência infantil. Tomás ainda tem outro projeto para votação. A matéria prevê autorizar o município a firmar parcerias com entidades religiosas para atuarem na evangelização e recuperação de usuários de drogas. Ainda segue para a apreciação dos parlamentares 2 projetos do vereador Fernando Petit. A primeira matéria pretende implantar nas escolas públicas da cidade a semana de ações e campanhas de conscientização e combate ao capacitismo. O segundo projeto do parlamentar propõe que o laudo que atesta a diabetes mellitus tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado. A pauta também conta com um projeto do vereador Sérgio Camargo, que quer assegurar a proteção à liberdade religiosa na cidade e punir qualquer ato contra imagens ou crenças durante manifestações ou festas. Sérgio Camargo ainda tem outro projeto, este com o objetivo de garantir o sepultamento digno de fetos de mães que tiveram perda gestacional, independente do tempo de gestação. A pauta ainda conta com projetos para a criação de data comemorativa, concessão de honraria e denominação de uma área verde na cidade. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. A taxa de analfabetismo entre as pessoas com deficiência no Brasil chegou a quase 22%. Os dados são do Censo 2022, divulgado pelo IBGE, e mostram que o número é quase 4 vezes maior se comparado ao de pessoas sem deficiência. Em São José dos Campos, o levantamento apontou que das 42 mil pessoas com deficiência, 10% são analfabetas. O Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com o último censo de 2022. A maioria delas com alguma limitação, seja física ou intelectual. Além das deficiências, essas pessoas ainda enfrentam outra barreira, o analfabetismo.
Entre as pessoas com deficiência de 15 anos ou mais, quase 3 milhões são analfabetas, 21,3% do total. Essa taxa é 4 vezes maior do que a registrada em pessoas sem deficiência, que é de 5,2%. Mostra que essas pessoas com deficiência, de alguma forma, não têm acesso à escolaridade. Em contrapartida, as pessoas sem deficiência é um número bem menor que tem acesso a essa escolaridade. São José dos Campos tem mais de 42 mil pessoas com deficiência e a taxa de analfabetismo entre elas chega a 10,5%. Para comparação, o índice de pessoas sem deficiência é de apenas 1,38%, ou seja, 7 vezes menor. Esse dado do IBGE revela uma profunda desigualdade e a falta de acesso dessa população a serviços básicos como a educação. Como ele já tem esse estigma, né, às vezes essa baixa autoestima em função da deficiência, ele já teve uma história ruim na escola. Às vezes ele vai para a escola, ele não se sente adequado, ele não se sente acolhido, então evade, volta. Né? Às vezes a escola também, infelizmente, não está preparada para atender às suas necessidades, então a escola às vezes também não tem as estratégias, não tem os profissionais para ajudá-lo ao quê? Naquela deficiência específica. O IBGE aponta ainda que 63% das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não completaram o ensino fundamental. No público sem deficiência, essa proporção é de 32%. De acordo com essa especialista, a falta de escolaridade dificulta a inclusão social das pessoas com deficiência, sendo um obstáculo para a inserção no mercado de trabalho. Onde às vezes você precisa o quê? Além do ensino médio, além do terceiro grau, né, de cursos, quer dizer, ela já tem a deficiência. Se ela não tem nem a educação básica completa, mais difícil vai ser esse acesso ao mercado de trabalho. Então, novamente, ela vai se sentir o quê? À margem, prejudicada. Algumas entidades auxiliam na mudança dessa realidade. Essa Associação de São José dos Campos mantém projetos culturais, esportivos e artísticos voltados para PCDs. Por meio da educação especial, o local oferece apoio pedagógico gratuito para estudantes matriculados na rede pública de ensino, que apresentam dificuldade de aprendizagem. Eles vêm aqui no contraturno e recebem o apoio necessário para que possam desenvolver o seu potencial e avançar no aprendizado. Mais do que acessibilidade, é preciso garantir um atendimento educacional e especializado para as pessoas com deficiência. Para a especialista em educação, é necessário capacitar professores com cursos de formação para que as necessidades específicas dos alunos sejam atendidas. Hoje o Ministério tem disponibilizado vários cursos, né? Mas é importante que essa educação, que esses cursos, eles sejam pontuais, frequentes, com a carga maior, porque o professor ele tem que ter estratégias. E às vezes, não só o professor da sala regular, mas esse professor do atendimento educacional especializado, que é aquele profissional que vai trabalhar com as deficiências específicas. No caso, a cegueira, o braille, né, a subvisão. A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como um direito de todos. No entanto, as pessoas com deficiência seguem à margem dos avanços educacionais. E a gestora da associação vê de perto. Quando as pessoas com deficiência recebem oportunidades, elas avançam. A gente precisa dar essa oportunidade de que eles se alfabetizem, porque é para a vida. Caso contrário, eles não vão conseguir um trabalho, eles vão depender da assistência social e da família, eles não vão ter uma cidadania completa, né? Autonomia e cidadania. Então, isso vai influenciar a vida deles toda, vai prejudicar toda a vida deles. Estudantes da rede pública de São José dos Campos podem se inscrever até o dia 7 de julho para o curso de robótica oferecido pelo SESI. Então vamos entender o que é esse curso e como se candidatar? O repórter Tiago Bezerra traz as informações para a gente. Boa tarde, Tiago.
Fran, até parece brincadeira, mas pode se transformar numa bela profissão, viu? Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. É um curso de robótica que está com vagas abertas para interessados entre 8 e 15 anos aqui no SESI São José dos Campos. E, para comprovar que isso realmente pode se transformar numa bela profissão, aqui ao meu lado está o professor Wellington, que é o responsável. Professor, o que é esse curso? O que a criançada e os adolescentes também aprendem? Boa tarde. Boa tarde. Nesse curso, os alunos eles aprendem o básico da programação, né? Então, de uma forma geral, independente de qual linguagem de programação que eles vão trabalhar no futuro, eles aprendem os conceitos básicos, lógica de programação, matemática computacional, pensamento matemático, né? A gente está vendo aqui nas imagens do Luiz Big os alunos fazendo uma atividade, tem algumas luzinhas, algumas pecinhas coloridas, pode até parecer brincadeira, né? Mas é uma diversão, é um aprendizado, é tudo junto? Então, na verdade, acaba sendo tudo junto, né? Os alunos aprendem se divertindo, construindo modelos, construindo programas que fazem coisas do dia a dia, né? Coisas simples, mas que eles precisam ter aquele entendimento da lógica para desenvolver o programa e fazer, né, com que o microbit, que é o dispositivo que nós usamos em aula, ele funcione e execute tudo que eles querem que seja feito, né? E aí depois eles podem construir coisas com Lego, agregar com outros blocos que tem motores, tem sensores que vão medir para eles distância, temperatura, né? E aí passam para lições mais avançadas, vamos dizer assim, né? Mas no básico, aqui nesse primeiro momento, o que vai ser passado? O que elas vão aprender ali no dia a dia? Então, no básico, eles vão aprender do começo ali da lógica, o que é dados, como que interpreta esses dados, qual é o entendimento de uma sequência lógica, como eles vão pegar aquela ideia deles, que eles vão pôr no papel, e transformar num código de programa que vai fazer com que o microcomputador que a gente utiliza, que é o microbit, vai executar as tarefas. Então, ele vai estar aprendendo ali decisão, repetição, tá? Então, vários conceitos ali de programação. São quantas aulas por semana? Uma aula, nesse curso vai ser uma aula por dia, então são 5 aulas na semana, e é um intensivo de 15 dias de aula em julho, né? Então, legal, que pode, de repente, até aproveitar as férias aí, né, para aprender. Sim, essa é a ideia, né? Ele está ali nas férias aprendendo e se divertindo um pouco com o mundo da robótica. Muito obrigado, professor, pelas informações. E, Fran, a prova de que isso realmente pode evoluir para se transformar, de repente, numa carreira de sucesso, são esses alunos aqui que estão nesse outro lado. Por quê? Eles já estão num módulo mais avançado. Eles estão desenvolvendo, como você vê aqui na mesa, alguns robôs. Parecem carrinhos, mas são robôs que eles conseguem controlar, inclusive, ali, dando comandos pelo computador. Ó, que interessante o robozinho aí, todo coloridinho andando. É um módulo mais avançado, mas do qual a Isa, que está aqui comigo, é aluna. E Isa, fala para mim, você já está estudando robótica há quanto tempo? Há 3 anos. Esses 3 anos te serviram de que maneira para o seu crescimento profissional, hein? Durante esses 3 anos eu aprendi muita coisa nova que eu não ia aprender fora da robótica. E eu aprendi a conseguir programar melhor, coisas de engenharia, a fazer pesquisas, até como me expressar de uma forma mais eficaz, sabe? De passar as ideias, de vender as coisas que eu imagino, as coisas que eu produzo. E eu acho até que a robótica serve para a gente experimentar várias coisas e descobrir, inclusive, o que a gente não quer fazer. Porque quando a gente está aqui, a gente experimenta de muita coisa diferente, sabe? Então, a gente vê um mundo muito vasto de possibilidades e a gente vai testando coisa por coisa. Quando eu fiz a pergunta, Fran, perguntei aqui na vida profissional dela, é lógico que ela ainda é uma aluna. Você tem quantos anos mesmo? 14. 14 anos, então ela ainda é estudante. Mas por que eu usei essa palavra profissional? Porque eles já estão levando os conhecimentos que eles adquirem aqui no SESI, em sala de aula, para competições, quer dizer, está virando um negócio sério. Sempre foi um negócio sério para a gente. Então, e é muito legal conseguir ver as competições e participar, porque a gente se diverte, igual as meninas estavam falando, né? Sim. A gente se diverte e aprende muita coisa juntos, e a gente também entra em contato com outras equipes, então a gente consegue compartilhar um conhecimento entre a gente e entre outras cidades que desenvolveram outras coisas diferentes, que pensaram em estratégias de robô diferentes, então é muito legal. E tá num caminho incrível mesmo. E para o futuro, já pensou o que você quer seguir de carreira? Ainda não. Eu tenho muitas ideias, muitas coisas que eu acho interessantes de se seguir. Porque mas a robótica vai estar por lá. Com certeza, a robótica vai estar por lá. E a robótica até me
trouxe uma inspiração do que eu quero fazer para o futuro, sabe? A partir da robótica, eu percebi que eu posso ser relevante para as pessoas, que eu posso causar um impacto a partir das ideias que eu produzo. Então, quando eu for escolher o que eu quero ser, a minha profissão, eu só vou querer ser uma pessoa relevante, sabe? Causar impacto. Sucesso para você, Isa. Tenho certeza que você vai ter uma carreira brilhante pela frente. Bom, Fran, é isso. Lembrando que as inscrições estão abertas até 29 de junho, com as aulas começando em 4 de julho. Inscrições de graça pelo site do SESI, que é esse que está aparecendo aí na tela para o pessoal só acessar e fazer a inscrição. De volta com você no estúdio. Maravilha, Tiago, muito obrigada pelas informações. Pois é, né? A oportunidade de qualificação é sempre bem-vinda para aumentar as chances no mercado de trabalho. Então vamos aproveitar para saber quais são as vagas abertas no PAT nesta quinta-feira, hora da nossa agenda de serviço. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para acabador de mármore e granito, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de padeiro, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar em saúde bucal, carpinteiro, churrasqueiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista montador, empregado doméstico faxineiro, empregado doméstico nos serviços gerais, fiscal de obras, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, mecânico de auto em geral, mecânico montador, motorista de caminhão guincho pesado com munque, operador de escavadeira, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de telemarketing, pedreiro, pintor, pintor de obras, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de suporte de TI, técnico em eletrotécnica, técnico em farmácia, tubista, vendedor interno. E ainda a vaga para a pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo, jardineiro, fiscal de obras, atendente de lanchonete. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. 2 novas regras entraram em vigor na cidade e a gente apresenta agora para você no quadro Agora é Lei. Agora é lei. São José dos Campos ganhou pontos especiais de parada de bicicletas. Essa é a proposta de uma lei em vigor na cidade que autorizou o município a implantar as estruturas. A primeira foi colocada na região oeste e já atendeu diversos ciclistas. Como determina a lei, o local deve contar com cobertura própria, bebedouro, torneira e mangueira para lavar as bikes, além de ferramentas como bomba para encher os pneus. Outro objetivo é fazer do local um ponto de encontro e descanso. A expectativa é que a proposta garanta comodidade aos ciclistas e também incentive mais pessoas a usarem bicicletas, um meio de transporte sustentável. Agora é lei. Foi sancionada a lei aprovada pela Câmara que incentiva a criação das chamadas salas de afeto em shoppings, supermercados, ginásios poliesportivos e outros locais privados ou públicos com grande circulação de pessoas. Esses espaços são destinados a tranquilizar crianças, adolescentes e adultos autistas e também servir como um ponto de apoio para os familiares. De acordo com a nova legislação, as salas devem seguir protocolos técnicos para promover um ambiente seguro, tranquilo e acolhedor, oferecendo suporte para a regulação sensorial. A lei também incentiva a realização de treinamentos para os profissionais que atuam nas salas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José.
Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, recebeu a medalha Mérito Esportivo. O evento, que homenageou o atleta joseense, aconteceu no Paço Municipal. Com o auditório da Prefeitura de São José dos Campos lotado e com a presença de muitas crianças, aconteceu a cerimônia de entrega da medalha de Mérito Esportivo Ubiratã Pereira Maciel ao joseense e atacante do Corinthians, Yuri Alberto. A honraria é destinada aos esportistas da cidade que se destacam pela relevância e eficiência no desempenho de suas funções. A proposta é de autoria dos vereadores Zé Luiz, Rafael Pascucci e do ex-vereador Dr. José Cláudio e foi aprovada em plenário. Os parlamentares ressaltaram o fato de Yuri ter começado a jogar futebol na cidade e hoje ser um jogador de destaque no cenário nacional. Bom, primeiro uma honra, ele é joseense. A gente trabalha muito aqui no esporte com a pedagogia do exemplo. Ele é um exemplo para essas crianças, ele veio das categorias de base, ele veio do atleta cidadão. E para nós é importante a gente homenagear pessoas como ele, com esse currículo e mais do que tudo, né? Joseense. A Câmara Municipal concedendo essa medalha ao nosso atleta, artilheiro do Brasileirão. E eu tenho essa alegria de estar vereador e de poder, junto com meus colegas vereadores, ser autor dessa justa homenagem ao Yuri Alberto, uma pessoa que só traz bons valores para a nossa criançada. Isso reflete sendo admirado por corintiano, palmeirense, santista, flamenguista e todos os times aí, admiração da cidade de São José dos Campos para o nosso craque Yuri Alberto. Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores Sidney Campos e Renato Santiago, que destacou a importância de a cidade ter ídolos no esporte, podendo inspirar outros jovens. É extremamente importante e é uma honra para nós, né? Até mesmo para mim, né? Fui atacante, joguei da mesma posição, não no mesmo nível dele, mas é um orgulho muito grande poder homenageá-lo com essa medalha Ubiratã por todo o trabalho dele e por ser espelho para tantas crianças que nós temos aqui na cidade. O atacante Yuri Alberto é o primeiro jogador de São José dos Campos a se tornar artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Em 2024, ele foi o principal goleador da competição, com 15 gols anotados. Com a medalha e o diploma em mãos, Yuri Alberto relembrou do seu início no futebol, nos campos e quadras da Vila Cristina, na zona norte da cidade, e que também já fez parte do programa Atleta Cidadão, antes de se transferir para a base do Santos, seu primeiro clube na carreira. Eu saí de um lugar bem simples, né, que é lá da Vila Cristina, lá em Santana. E difícil demais, a gente sabe da dificuldade que é de poder ter uma oportunidade saindo de um lugar desse. E eu trabalhei bastante, estudei muito também, para que quando eu pudesse ter essa oportunidade eu pudesse me sair bem. E graças a Deus assim foi. Passei muitas dificuldades durante essa grande trajetória, mas eu creio que Deus autorizou para que eu passasse por isso, senão não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, no meu melhor momento. Muito solícito, o atacante terminou a noite de homenagens dando muitos autógrafos para as crianças e tirando fotos com todos que pediam. Para ele, o contato com os fãs, principalmente os mais jovens, é recompensador. Cara, é gratificante demais. Eu nunca tive essa oportunidade, né, quando eu era criança, de poder ver um grande jogador que eu me inspirava. E poder proporcionar isso para essas crianças é muito gratificante na cidade onde eu cresci, onde eu me tornei um homem, me tornei um grande cidadão. Então é gratificante demais, grato demais a todos que vieram me prestigiar aqui essa noite. E, cara, é legal demais, cara, o carinho que todas as crianças têm, o incentivo, a forma que eles demonstram carinho a mim é gratificante demais. Hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na previsão do tempo. Na tarde desta quinta-feira, o clima segue frio e com muitas nuvens no céu. A máxima é de 17 graus e a mínima de 9. Amanhã, sexta-feira, o tempo segue parecido com hoje. O céu segue nublado e com poucas aberturas de sol. A máxima prevista é de 20 graus, com mínima de 7 graus.
O Boletim Legislativo desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todas as reportagens vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. E fique ligado na programação, porque a partir das 4 horas da tarde de hoje tem sessão com transmissão ao vivo, tanto pela TV quanto pelo YouTube. Amanhã estaremos de volta. Até lá!